Meu nome é Ale Moreno e depois dessa confusão saxônica, linguística e tudo mais, estamos aqui mais uma vez reunidos, esse trio parada dura, esse trio incrível, esse trio brilhante, esse trio que merecia ganhar o Oscar. É impressionante. Eu sou Ale Moreno, estou com eles dois, Fabrício e Caio. Caio, como você está? Muito bom dia, boa tarde, boa noite para vocês, para a nossa querida audiência, nossos milhões de tudo, né? Ou seja, pessoas que anseiam pela quinzena para que naturalmente possam nos escutar em diferentes línguas, né? Aliás, o episódio de hoje tem a ver com isso, é ou não é, Fabrício? Hello, my stunning audience. Here's Fabrício Vieira from Casa Movere. Oi, turma, tudo bem? Bem-vindos a mais um episódio. Sim, a gente vai falar hoje da comunicação no trabalho e o quanto ela pode ser norte-americanizada, né? E o quanto a gente não precisa disso, na verdade, né? Então, é isso, vamos nessa. Vamos ver o que vai dar esse episódio de hoje. Vamos ver o que vai dar nesse mundo anglo-saxônico que invade as reuniões e tudo mais. E eu acho que a grande provocação no nosso programa hoje, mais uma vez, brilhantemente, estamos aqui, todo mundo já sabe disso, que é por que será? A pergunta na minha cabeça, eu queria ouvir vocês, meus caros sábios amigos, por que será que as organizações, que tem nome, né? A organização parece que não tem nome, né? As empresas, as pessoas que estão lá, adoram trazer termos em inglês que, na minha percepção, mais distanciam do que aproximam. Qual o nascedouro dessa história? Eu tenho uma teoria. Vai lá. Eu tenho uma teoria, adoro teorias. Gostei. Muito bem. Em organizações multinacionais, é importante a gente reconhecer que muitas vezes, dependendo da posição em que a gente está, do papel, das nossas responsabilidades, a gente acaba falando e tendo reuniões na língua escolhida pela organização, se tratando naturalmente de um player global. E muitas vezes, acho que na grande maioria das vezes, a gente está falando naturalmente do inglês como a língua oficial da empresa multinacional. E aí o que acaba acontecendo é o seguinte: estamos aqui num meeting, num conference call. Eu estou falando inglês, porque nesse momento tem gente de diferentes países, e aí logo na sequência eu entro numa reunião com a galera brazuca. E eu acredito que, como são termos e jargões que são frequentemente usados, eu acho que muitas vezes existe naturalmente esse atalho. Eu não sei se é um atalho ou, de uma certa forma, acho que existe aí uma certa, não sei se é prepotência, arrogância, preguiça, né, de você simplesmente, já que estamos aqui, falando naturalmente, estamos no Brasil, o público é 100% de brasileiros, a gente acaba usando justamente esses jargões como instrumentos de comunicação. Então, acho que tentando ser empático, né, e racionalizando, eu acho que eu iria por esse caminho. E você, Fabrício? Eu penso que existem alguns caminhos possíveis, né? Assim, por exemplo, acho que tem um lugar que se a gente realmente está numa empresa multinacional americana, tem uma normalização dessa linguagem, sabe? Assim, ela acaba sendo meio que reproduzida automaticamente. As pessoas acham que às vezes nem notam, mas acho que é importante, né? Por causa dessa influência de repertório estrangeiro, né? Então você tem um contato intenso com conteúdos, com falas, com leituras e mesmo conversas o dia inteiro, né? Nessas linguagens de mercado dos Estados Unidos, e acho que isso pode levar para essa incorporação um pouco crítica de expressões, assim. Mas acho que também algumas pessoas vão num lugar do desejo de parecer sofisticado, sabe? Às vezes
uma tentativa consciente ou inconsciente de associar complexidade com inteligência. Então, se eu americanizar aqui, ou se a minha fala for muito complexa, ao ponto de poucas pessoas entenderem, eu vou logo trazer um lugar de maior intelectualidade e com isso eu vou ganhar mais respeito dentro do ambiente. Acho que em alguns casos pode ser uma insegurança disfarçada também, sabe? Eu vou falar excessivamente, de uma Hum. forma rebuscada, porque daí pode funcionar como uma proteção, complicando a linguagem, ou uma imitação de um modelo de sucesso, um líder que só fala assim, e aí eu vou e falo igual o líder. Então, eu acho que tem muitas possíveis causas, assim, né, na minha cabeça, assim, se eu fosse chutar. E aqui eu estou trazendo algumas, mas a gente poderia ficar aqui pensando em possibilidades inúmeras. Mas acho que o principal é a gente entender como é que a gente tropicaliza isso de novo, né, gente? A gente está no Brasil, a língua portuguesa é tão bonita, né? Dá para falar português Uhum. mais um pouquinho. O que que vocês acham? É, Mas nesse eu, momento, Latinoamérica, nós temos a salsa, nós temos o molho, não? Bem, a salsa não é bem nossa, né? Mas. A salsa no sentido do molho, né? Ah, entendi. aí, viu? Já se comunicou mal de novo. Vou usar salsa, a gente já foi na salsa. Espanhol, É. salsa espanhol. Mas e você, Ale? Então, eu Qual fiquei. causa você compartilharia? Uma que eu acho que conversa com muito que o Fabrício trouxe, eu acho que é o pertencimento, né? Eu quero pertencer a esse grupo dessa corporação e para eu pertencer, para me comunicar com o meu líder ou com meus liderados, eu tenho que trazer palavras em inglês. Então, eu acho que é meu desejo em pertencer e aí isso vai, como você trouxe, né, Caio? Daqui a pouco eu estou transformando tudo em meeting, startando e coisas do tipo. E é uma Acabou. bolha também, né? É uma bolha. Acho que daqui a Super! pouco a gente está criando uma nova língua, se Você bobear, né? circula sempre no mesmo É, ambiente ali, né? E é, aí você perde a percepção de é. certas palavras, de umas referências. Eu acho também que isso é, começou no Brasil, acho de maneira mais acelerada, após a abertura do mercado lá no início da década de 90 com o Collor. Globalização do Quando, mercado. quando abriu para tudo, porque eu não me recordo como menino, e vocês também acho que não, de ouvir palavras assim, né? Eu já nasci com o mercado falando mindset, que eu sou super jovem. Fale Mas por algo você. que. Uma pergunta para vocês. Mas antes, deixa eu fazer aqui uma introdução. Eu acabei enviando os slides de uma apresentação que eu ia fazer para o meu cliente. E aí eu acabei recebendo uma devolutiva pedindo para eu substituir algumas palavras, performance por desempenho, stakeholders Olha, por partes interessadas. amei isso, já me É arrepiei. verdade. Olha! E eu confesso que, claro, eu fui meio pego ali, meio desprevenido. E, naturalmente, depois fiz uma conexão. Apesar de ser uma grande empresa, é uma empresa nacional. E, Hum, geralmente, sem querer ser prepotente, ou talvez já sendo, né? Mas a maioria dos meus clientes são multinacionais e performance, stakeholders, enfim, mindset. Meu, é uma assim, linguagem mais comum. é muito Sai na comum. urina dos caras, já sai na urina, Eu né? nunca tinha recebido um pedido para eu ajustar os slides, justamente. Mas Esse, é claro que eu, naturalmente, reconhecendo que faz todo sentido, né? Sim. Mas o que me deixa perplexo é quando você está numa empresa nacional e você escuta o jargão americano. Aí realmente não tem É, explicação, né? é. Aí eu acho que vem muito do que você disse, Fabrício. Talvez os caras trouxeram para a liderança um cara que naturalmente Sim. acabou imprimindo esse vocabulário e com o que o Ale acaba de colocar, que eu achei brilhante, enfim, vindo do Ale, naturalmente. Perdigotos de saber o tempo todo. eu nem me surpreendi com essa sua fala. Vai. Exatamente. Que é justamente o pertencimento. Caramba, eu preciso fazer parte do grupinho. E aí eu emulo o jeito de falar do chefe, da liderança, e aí a coisa vai embora.
E essas corporações também, brazucas, querem participar do grupinho de corporações. Aí Algumas vão. sim, né? Algumas sim, Algumas, outras não. Não vamos sim, algumas. generalizar, Não, né? lógico, Assim, não, nem tudo aqui é veja. generalizando. Uma parte É, dessas é, corporações. Tem é. um ponto que eu queria trazer aqui, que é para trazer mais uma gota de reflexão, que eu anotei aqui duas informações. Um é que, segundo dados do último do IBGE 2025, o Brasil tem aproximadamente 30% de analfabetos funcionais Uhum. e 5% de analfabetos totais. Então, uma conta grosseira aí, 30% de 200 milhões, 60 milhões, é isso? 60 milhões de brasileiros analfabetos funcionais, quase 40 milhões de pessoas aqui que ou funcionais ou não funcionais, né? Ou que não sabem ler. E aí, pensando, quando eu vou usar um termo em inglês agora, acho que é em inglês, só que é gourmetizando a Gourmetizando. comunicação, É. Gourmet é do francês, né? é francês. Eu vou gourmetizar a comunicação, eu vou deixar ela rebuscada, né? Rebuscada nesse sentido anglo-saxônico, porque eu achei, nem sei se é rebuscada quando eu deixo o termo em inglês, né? Eu só me distancio, né? Minha grande preocupação é sempre distanciamento interno nas empresas. Porque uma coisa é o conselho reunido para discutir Uhum. estratégias de negócio. Outra coisa é a fábrica. Outra coisa é a operação. E assim, e quando eu venho com esses termos gringos para essa galera e falo assim, não sei porque não entenderam, fui tão claro na minha. E aí vai em palavras, sei Mas, lá quais. Alexandre, Fala, existe fala. a colonização cultural simbólica, meu caro. Óbvio, eu sei. Era isso que você ia falar? Então vai, mas pode. Porque, assim, é importante eu separar a elite de quem não é elite. E uma das formas é a linguagem, É a língua, eu acho. né? Então, Os assim, ritos. é proposital esse lugar, né? De eu preciso falar de um jeito que ele é hermético, que só as pessoas que pertencem à elite vão compreender, porque dessa forma eu protejo também essa separação, esse limite que existe entre vocês, proletariados, proletários, É, e nós, né, que somos os burgueses. É basicamente um espelho da sociedade, né, gente? Assim, claro. é um espelho da sociedade. Simbólico, mega. Sim, sim. É E interessante isso, aí, viu, Fabrício? oi? Não, muito legal o que você está dizendo, porque aí agora já fazendo aqui uma conexão, se a gente olhar, acho que para a nossa sociedade, né, eu acho que a área que mais simboliza isso é o juridiquês, né? Ou seja, quando a gente olha para o doutor advogado e aquela pompa, né? Ou seja, agora você fazendo esse comentário, uau, conexão, comentário brilhante também, aliás, data venha, mas Data velha, é muito bom. mas é isso, com certeza, né? Ou seja, caramba, precisa. E é muito louco, né? Porque você está trazendo o data vênia, né? E o pessoal do direito usa muito latim, né? É muito louco, porque enquanto nas corporações o inglês norte-americano geralmente é o que se desfila, quando você vai para a área de direito, e eu sei porque eu fui casado muitos anos com um cara que trabalhou no Tribunal de Justiça de São Paulo. E aí eu ouvia, sabe, ele nas discussões, lá no gabinete que ele trabalhava, com o juiz falando ao telefone, data vênia, doutor, sabe, umas coisas desse tipo, assim, vinham uns latim do nada, assim, e eu falava, gente, que coisa doida, né? A gente está aqui no século XXI e o povo usando uns latim no meio só para complicar uma conversa que, em teoria, né, assim, poderia ser didatizada, né, facilitada para que todas as pessoas compreendessem, mas de novo, né, eu volto nesse lugar. Não é de interesse dessa população que todo mundo acesse esse conhecimento, esse lugar, né? Acho que isso vale nas empresas, vale nos tribunais, vale, porque é assim que eu separo, né? Eu separo quem é quem conhece, quem não conhece. É, e continuo perpetuando essas diferenças, né, sociais, linguísticas e Uma coisa que eu sempre penso aqui na triste. comunicação, assim, é, eu tenho que falar.
falando na primeira pessoa agora, para que se minha avó estivesse me ouvindo, ela me entendesse. Minha avó já morreu, mas se ela estivesse do meu lado aqui hoje, eu falo assim, Se o ela que eu entendesse explicar, morta, ia ser complicado. aí ia ser uma sessão espírita. Mas se ela Exato. entender, mas esse pensar assim, eu queria que essa pessoa compreendesse o que eu estou dizendo para ela. Que acho que passa por esse lugar da gente facilitar a aprendizagem, facilitar a comunicação, facilitar o tempo todo, né? Porque se eu rebusco, porque um médico às vezes rebusca, ou um advogado às vezes rebusca, e é para manutenção, acho que do status e do poder que ele adquiriu, que nem sei. E aí eu pensando minha avó num tribunal, ouvindo que ela ganhou ou perdeu uma causa, imagina uma situação dessa. E o juiz fala, 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 e no final fala assim, afinal, o que aconteceu comigo, sabe? Porque eu ouvi o senhor falando, ele falou português, e a gente nem está falando agora dos ângulos taxônicos, ele falou português, mas ele não se comunicou, né? Porque também acho que o que a gente está falando aqui vai além dessa língua, não só do inglês, mas do próprio português, como o português pode distanciar a gente, né? Sim. Eu acho que é importante a gente fazer um exercício, né, assim, de conexão com o outro. Se a gente tiver a fim de se comunicar de verdade e não só de parecer sofisticado, profundo, Uhum, né? É, uhum, porque eu acho que a gente vai cair num lugar de intencionalidade aqui, sabe, Ale? A uhum, comunicação está com a intenção uhum, do quê? Ela está com a intenção de me conectar com o outro e fazer uhum, entender? Porque se essa for a intenção, eu de fato vou simplificar essa conversa. Mas eu acho uhum, que existe uma intencionalidade muitas vezes que ela não é da comunicação, uhum, da comunicação que conecta, né? É da comunicação de superioridade mesmo. De uhum. olha o local em que eu tô versus o local em que você Delimita, se né? Delimita. encontra. Delimita. Exato. Então, essa intencionalidade, para mim, ela é assim, é, o que de fato vai ditar o tipo de comunicação que eu vou fazer. E é por isso que eu fico batendo, né, nessa tecla de que não é à toa que as pessoas usam esse lugar do inglês ou do latim ou de linguagens absolutamente herméticas. Eu tenho estudado e lido muitos livros de psicologia, fenomenologia. Quando você vai ler um Heidegger da vida, por exemplo, é absolutamente hermético o jeito que ele escreve, assim. Se você não for da área, se você não tiver um mínimo de conhecimento na área de psicologia, você vai ler aquela página e você vai ficar assim, meu Deus, o que esse cara tá falando? Eu não tô entendendo porcaria nenhuma. Você tem que ter conhecimento de filosofia, você tem que ter conhecimento de uma série de coisas para você conseguir O entrar próprio naquele Freud era mundo. complexo, né? O O Freud é um cara. Freud, sim, psicanálise é super complexo, assim, a gente é que caiu no senso comum o Freud, né? E a gente acha que é fácil, mas quando você pega um livro das obras de Freud e vai ler, assim, você precisa ter alguma base para você conseguir entrar, porque é hermeticamente escrito, né? É para aquele público entender. Tanto que eu brinco com a minha professora, eu falo assim: vamos se revoltar, vamos reescrever esses livros de um jeito que seja didático e qualquer pessoa que pegue esses livros consiga ler e entender, porque assim, é um saco para um aluno que sai de uma de um ensino médio e que às vezes teve um ensino médio mais ou menos, porque a gente sabe que, especialmente escolas públicas hoje, a gente não tem um ensino médio brilhante, por mais que existam muitos profissionais sérios, né, na área de Hum. educação hoje em dia, cuidando para que esses currículos sejam bons, mas a gente sabe também que depende do estado, de quem está governando o estado. Então, em muitos lugares, esse lugar está meio sucateado, tá, porque existe um projeto de emburrecimento da população. E aí, essa molecada sai do ensino médio, entra na faculdade para ler Heidegger. E aí não consegue entender o Heidegger, porque Heidegger é muito difícil. Então, assim, como é que a gente transforma esse conhecimento em algo menos acadêmico, mais acessível, para que as pessoas que de repente tiveram menos conhecimento também consigam acessar esse novo conhecimento de um jeito mais palatável, né? Acho que essa é uma boa palavra, inclusive. Como é que eu Mas é louco. transformo o conhecimento nesse lugar mais palatável? Mas será que existe essa vontade, essa intencionalidade de Então, transformar mas a isso mais além? universidade continua construindo conhecimento para ela mesma, né? Sim, Não é é? porque, de As novo, um teses de lugar da elite, mestrado, né? Quantos por cento da doutorado, só sociedade estão lá fica. dentro? Você pega um texto de mestrado, doutorado, e fala assim, escreva para quem esse texto? E esse texto não vai chegar para quem interessa, né? Ele fica lá preso num
calabouço, mas ele atendeu o desejo daquele orientador, porque ficou apegado a coisas que... Caraca, mas tipo, é uma pesquisa que deveria chegar na humanidade, porque é um conhecimento que deveria chegar até ela. Um doutorado que tem o ineditismo, né? Morre lá dentro da universidade, nem sai de lá. Então eu só reforço a bolha acadêmica dos pensadores e não me aproximo, né? E nem falei inglês aí. Fala, Caio. Não, mas isso tem muito a ver com aquilo que a gente conversou até do próprio universo corporativo, né? Porque a academia, naturalmente, com as suas particularidades, mas também está sujeita à fogueira de vaidades, o ego, a necessidade de se mostrar superior academicamente e também pessoalmente. Ou seja, enfim, os instrumentos utilizados é justamente esse linguajar rebuscado, né? Vocês estavam conversando, eu me lembrei de um filme, eu até acabei buscando aqui, enfim, recomendação, um filme bárbaro, principalmente para quem gosta de finanças, que é um filme em inglês, Margin Call, Um Dia Antes do Fim, que é um filme que tem uma cena que é muito boa. É um filme sobre a quebra de um banco, o início, na realidade, de um escândalo que houve nos Estados Unidos, de um banco de investimentos. E então, o CEO é chamado numa reunião de emergência, chega de helicóptero, o ator era o Jeremy Irons, né? Um monstro, né? E aí ele entra na mesa, todo mundo esperando, ele senta, elegantemente vestido, e aí então ele inicia a reunião, o que está acontecendo, senhores e tal. E aí, então, passa para o analista financeiro que descobriu o rombo do banco, e aí, então, ele chega e fala para o analista, me explica o que está acontecendo como se eu fosse uma criança de 6 anos. Isso o CEO do banco falando para o analista, né? E, de uma certa forma, isso simboliza a importância, né, de você utilizar uma comunicação objetiva e que, naturalmente, ela seja compreensível, porque a chance do cara que teria que explicar para o CEO do banco usar o linguajar, falar assim, eu achei assim um momento muito legal, porque reflete muito bem, eu acho que essas, talvez, não sei, serenidade, né, que a gente deveria ter no momento em que, se a gente está preocupado e a gente sabe que a comunicação não é o que eu falo, mas é o que o outro entende, caramba, será que ele vai entender o que eu estou falando? Legal, isso aí. E é legal porque traz a perspectiva do presidente falando com alguém do time, né? Exatamente. Porque se Não, alguém... Acho que talvez se a gente esperaria uma linguagem mais rebuscada, seria justamente dele, do né? CEO. Mas assim, achei muito legal e, enfim, tudo a ver com o que a gente está aqui conversando, né? Então, sim, acho que é um misto de ego, é um misto de vaidade, é um misto de ser seletivo, é um misto de prepotência. Eu acho que é um misto de manter as estruturas e o status quo do jeito que está. Imagine se o STF começasse utilizando uma linguagem que o povo entenderia para o Gilmar Mendes, como que ele acabou, por exemplo, bloqueando a delação ou, enfim, aquela loucura toda. Tem que vir rebuscado, né? Não tem jeito. Manutenção do status quo. Exatamente. Voltamos para o status quo. A gente roda e o status quo Tá sempre em volta. latim. Mais um latim aqui aparecendo, hein? Essa aqui, o ato esse falho, hein? ele roda aqui. Então, olha Tá só, sempre aqui. eu não sei. Será que a gente poderia analisar o significado do status quo, analisando a semântica status e o quo? Não sei se você pode fazer isso. O que é o quo? Eu vou deixar isso para o nosso linguístico, Fabrício. Não, eu não sou linguístico. Quem separa as palavras é o Alexandre. O Alexandre que é a Eu pessoa dou conta do status. O quo fica para o Fabrício. O quo é dele, o quo ele faz o que ele quiser com o quo Ai, dele. meu Deus do céu. Do status. Ai, coitado da nossa audiência, público. Eu peço desculpas Perdão. em nome... Quem puxou foi você, Eu filhote. peço desculpas em Quem nome puxou foi do você. trio Calafrio aqui, porque realmente agora a coisa descambou. Agora, vale pesquisar aí rapidamente, quem tiver rápido acesso, o que é a tradução literal, e se a gente tivesse que substituir status quo por uma palavra... Etimologicamente falando, status é estado e quo é no qual. Estou olhando aqui já.
Estado atual das coisas. É isso. Pronto, vamos manter o estado atual das Estado coisas. no qual algo se encontra. Então, status quo. Estado em que? Estado no qual algo se As encontra. coisas se encontram. O estado atual das coisas. Foi Tá bom, cristalizado seja. nesse sentido. Ou Então, seja, manter do jeito que está. É a isso. comunicação é utilizada para manutenção do status quo. Do estado em que está. Das coisas. Ou do estado atual estado. das coisas. Muito Ou bem. dos privilégios. Pronto. Melhor ainda. Ou Não de é? ou de manutenção das bolhas. Das E bolhas. vamos aumentar os muros e não vamos criar ponte cacete nenhum, porque eu quero é mais Exato. distância dessa gentalha, né? Essa gentalha. Tinha o personagem Chico Anísio que falava assim, eu tenho horror a pobre, não tinha esse personagem? É bem Lembro. isso mesmo. Então eu tenho horror a falar com algum tipo de gente e esse é um jeito de me distanciar, eu acho. A comunicação, Sim. acho que talvez seja o jeito que mais distancia. Eu quero passar por um lugar polêmico. Ai, meu Deus. Podemos? Pode ser A polêmico, gente depende de como a pode gente ser. leva, qualquer coisa Tá, Pedro edita. bora. A Bíblia foi escrito aí 300 anos, ano 300, por aí. Há 2000 anos atrás. Mentira, não é 2000 anos atrás. Não, Bom, pessoal, vamos lá. Cristianismo primitivo, a gente está falando de anos 50 até os 150, 200, é exatamente isso. Jesus só ganhar forma e escrita, né, lá para os anos 300 mesmo, né? Porque... Concílio de Nicéia, lá pelos 250, 300, exatamente isso. Acontece por aí essa história toda, né? Até então, claro, ele foi quem ele foi e tudo mais. Chega onde você quer, Alexandre, está dando voltas. Bom, eu vou para, senão isso aqui pode gerar uma polêmica gospel. E gospel, eu descobri esses dias ouvindo um podcast que gospel o gospel, o gos vem de God, né? E é falar, e o spell é de falar com Deus, mas tudo bem. Agora, a Bíblia é a língua portuguesa que está lá, né? Que já foi traduzido 600 mil vezes, 600 mil línguas, né? E está lá. E tem 1 trilhão de interpretações daquele texto. Uhum. Não é? O texto é o mesmo, mas cada um lê de uma maneira. As traduções são feitas de acordo com... Não vamos falar de questões religiosas aqui, vamos falar assim do entendimento de um texto As que traduções que são feitas de amplia acordo a com o leitura. contexto socioeconômico-cultural da época e o que precisa ser comunicado ao povo, vamos dizer assim. Não, mas o que eu quero dizer é o seguinte: existe um linguajar lá que de alguma forma também é um pouco Hermético. rebuscado. É hermético. Porque ele pertence ao clero, meu bem. Se todo mundo souber, eu não preciso de ninguém que fique me explicando, entendeu? Acho que é um texto repleto de fábulas que permitem parábolas e simbolismos. E simbolismos e que permitem diferentes interpretações, né? Sim. Eu acho que existe aí um aspecto importante nesse sentido, né? Exato. Então, Mas eu acho que embora naturalmente a gente esteja ainda utilizando a espinha dorsal da comunicação, mas evidentemente eu acho que a gente se afasta, claro, dos desafios do nosso mundo corporativo com relação ao... Obrigado, me tirou desse enrosco que eu meti a gente. Você que colocou a gente nesse enrosco, Ale. Me tirou do enrosco que eu meti a gente. Quero agradecer o Caio. Em nome de Jesus, você tirou a gente. Então que tal a gente fazer uma consolidação? Como que poderíamos, então, voltando para o nosso mundo corporativo, como que poderíamos mudar esta realidade? Que caminhos, horizontes teríamos? Como poderíamos mudar essa realidade? Eu acho que existe um caminho possível, que existem diversos, né? Mas o caminho que eu gostaria de trazer aqui é o de transformar nossas crianças em crianças que realmente sejam patriotas,
no sentido de terem orgulho da própria língua, terem orgulho de serem latino-americanos, que sejam ensinados na escola sobre esse orgulho de pertencer à América do Sul, à América Latina, às nossas raízes, às nossas culturas, especialmente as nossas culturas originárias que precisam ser resgatadas na escola, porque a gente não fala muito de culturas originárias, né? A gente celebra a bosta do Dia do Índio, que todo mundo bota um negocinho aqui e sai fazendo atrocidades e achando que está celebrando os povos originários. Agora acho que já mudou, né? Nas escolas Mudou que bem, são mudou muito. melhores já mudou muito, mas Muito, na minha muito. época era uma atrocidade sem fim, assim. Atrocidade. Mas ainda acho que falta muito nesse sentido da gente imbuir nossas crianças desse espírito de orgulho de ser brasileiro, das nossas línguas, das nossas raízes, da nossa história, o entendimento da nossa história, o entendimento de onde vem a nossa língua, por que que ela não é uma língua igual em Portugal, por que que em Portugal estão falando mais inglês, o português brasileiro do que o português de Portugal, por que que o Brasil está sendo tão admirado o mundo afora, porque o Brasil agora está na moda. Todo mundo quer vir para o Brasil, todo mundo quer ser brasileiro, mas é difícil ter o molho do brasileiro. Vocês podem ver que na internet está rolando uma febre do Brasil, assim. Todo mundo fala, mas para onde você quer ir de férias? Eu quero ir para a América Latina, quero ir para o Brasil, e o Brasil está muito em alta. E a gente precisa ter orgulho disso, né? A gente é um país muito rico em diversas coisas, especialmente na nossa língua que é linda. Então a gente precisa exaltar isso, e eu acho que esse lugar de exaltação da nossa riqueza cultural começa na escola. Legal, muito legal. Eu, respondendo a sua pergunta, Caio, meu querido, eu outro dia estava numa empresa, eu vou voltar um pouco a história. Eu fui fazer uma palestra numa convenção para falar do projeto do Instituto, e essa empresa apoia o Instituto, e a gente faz trabalho para fora, numa escola em torno da empresa, né? E aí contei do projeto e tudo mais. E quando acabou era uma convenção, ela tinha 200 pessoas. Quando acabou, fui cercado amorosamente por pessoas querendo entender do projeto, falar mais, agradecer, etc. E aí uma pessoa falou assim: nossa, a gente podia fazer uma ação igual essa para contar para as pessoas que não vieram hoje aqui, que são da fábrica, sobre o que esse projeto faz. E aí eu falei, e porque muita gente, aí ela falou, muita gente desistiu da escola, muita gente é analfabeto funcional, e aí começou nesse lugar. E eu falei para ela, talvez o projeto seja outro do que só ir falar sobre o projeto, sobre o instituto. Talvez o projeto seja primeiro fazer um censo interno de quem são essas pessoas, de onde vieram, sabe, que comem, como vivem, o contexto, como elas se identificam, e o quanto elas sabem a nossa língua, quanto elas falam português, são apropriadas ou não. Eu acho que a partir daí a gente poderia propor um movimento de alfabetização interna da empresa. Como assim? Uma escola, talvez. O modelo, estou indo mais quadradinho. Uma escola. Alfabetizar português e matemática, letrar essas pessoas, e ampliar o repertório delas. Que é um trabalho bem lá dentro. Esquece de treinante de feedback, comunicação. Vamos falar da língua portuguesa. A partir daí, eu acho que se isso for. A gente está fazendo um trabalho que. Porque eu acho muito. A empresa fala, nossa, é muito legal o trabalho que a gente faz para ajudar a escola do lado. Mas ir para dentro tem um monte de problemas. As pessoas não conseguem se comunicar. Então, eu cuidaria desse sentido para dentro, para apropriação da língua mesmo, que é o que o Fabrício acho que falou, apropriação da língua e de entendimento dessa língua, porque quando eu vejo a beleza da língua, assim como eu vejo um rio que está escondido, eu começo a cuidar. Quando eu vejo a beleza da língua e a beleza de um livro, eu começo a cuidar, eu começo a me apaixonar, me afeiçoar e querer mergulhar cada vez mais.
E aí talvez seja uma utopia, mas por que não? E essa empresa é brasileira. Eu posso me distanciando desse mundo da língua inglesa que vai invadindo a gente, né? E eu acho que tem um outro ponto, acho que tem a ver com o que o Fabrício fala, né? E eu gosto muito dessa história de se apropriar da cultura brasileira mesmo, entender a gente como Brasil, como história. História na escola é uma matéria que o povo tá cagando. E assim, entender a história. Hoje, ainda bem, graças a Deus, que mudou essa história dos indígenas que você falou, né, Fabrício? Que era o dia do índio, que nem indígena Nossa, era. exato. Então agora virou. Então, se deu o nome certo, que é indígena, ou povos originários, é o nome certo, é o nome correto, para quem não sabe. Então, índio vem de que eles achavam que estavam indo para as Índias e acharam os índios no Brasil. Então, índio é essa história do indiano, mas não do aqui, né? Que é indígena. Da cultura afro no Brasil, que formou a gente como país, né? Que formou a gente como Brasil. Formou na base da violência, mas formou, tá aqui Mas dentro, é a nossa mas trouxe a história, música, infelizmente. trouxe a comida, trouxe a língua portuguesa, Coisas ganhou novos maravilhosas. formatos, novas palavras com os indígenas e com os africanos, o povo africano que veio para cá, de muitos países da África, né? Então, acho que esse é um trabalho grande, profundo, não é rápido. Porque, por outro lado, a gente está competindo com um mundo que paga pau para os americanos e para quem fala inglês. Então, Sim, né, a gente tem esse vira-latismo. Eu sim. estava outro dia num almoço, num jantar, e uma menina falou Você sabe assim, que era só fechamento, né, Ale? Mas eu tudo bem. sei, mas tudo bem. A menina no jantar falou Grande assim, fechamento de 3 horas e meia. no jantar essa pessoa falou assim, bom Fechamento dia, Fênix. falou bem, ela falou assim, aqui no fechamento eu gosto, me empolgo sempre. Ela falou, e ela e um grupo de pessoas começaram a criticar o Agente Secreto como filme. Que coisa horrorosa, que filme horrível, que filme nada a ver. Mas Nossa, essa mal era a filmado. crítica? Era. Filme mal produzido, filme feio. Vamos disputar no Oscar, aquele negócio da perna cabeluda, blá, 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 blá. Eu falei, nossa, e retratar Recife, sabe? Começou assim, nossa. Nossa, Eu falei, então, eu tô vendo um monte de vira-lata em volta da mesa aqui. Porque a gente não, eu não conheço Recife, não conheço aquela cultura de lá, mas eu fui conheço. atrás. A arte tem essa história de provocar a gente a ir atrás, né? E entender o Brasil. Quero dizer assim, que quando a gente entende o Agente Secreto, alguns filmes que vão contando a nossa história, e a gente, mesmo que não saiba, fala, porra, que convite, né? Eu não sei sobre o lugar que eu vivo. Então eu tenho que entender ele, né? Para mim essa é a provocação. E Sim, aí é um pouco isso que eu quero dizer com a mensagem emocionante que eu trago para vocês no final. muito bonito. Desculpa eu me estender muito, Deixa Fabrício, eu pegar um desculpa. lenço aqui, calma aí. Pega aí, eu vou me abanar também. Vai, Caio, você. Caio, Não, O que depois de sobrou para tudo você? isso, depois dessa depois de, dissertação, o que você tem a dizer? meu, É, eu tenho a dizer que os 30% de analfabetos funcionais que o Ale trouxe, isso é muito impactante, né? Isso é muito impactante. E com certeza, né, esses estrangeirismos não contribuem em nada para que a gente diminua um número tão triste. e desculpa, Caio, esses 30% não são adultos, tá? Realmente Esses 30%. impressionante. Então, Ou a seja, criançada não está aí. Então, você cortar a população do Brasil, não sei quantos milhões de crianças verdade. existem, adolescentes, não é os 60 milhões, é mais, né? É mais. Esse é o ponto, né? Ou É. seja, a gente está falando de, no mínimo, né, 3 entre 10 brasileiros são analfabetos funcionais, e a gente aqui discutindo IA, a gente discutindo estrangeirismos, a gente discutindo, uau, isso só perpetua essa diferença de classes, né? E acho que esse é um ponto, acho que essa é o soco no estômago, né? É o que realmente impacta, né? Ou seja, é incrível a gente perceber como o Brasil ainda, ele, acho que conscientemente, né, os nossos, enfim, governantes, eles perpetuam que, obviamente, é uma situação que
perpetua o estado das coisas, né? E que naturalmente eles são os maiores interessados para que as coisas fiquem do jeito que estão. Uhum. Exato. Então eu acho que, não sei, se a gente conseguisse, cada um de nós, fazer alguma coisinha para melhorar isso, eu acho que a gente já seria considerado patriota, como o Fabrício colocou, né? Gosto muito desse lado, né? Reconhecer a importância da nossa língua, que é uma língua belíssima. Caramba, a quantidade de pessoas que eu já encontrei, estrangeiros, na maioria, e reconheci isso. Nossa, mas eu acho tão bonito escutar o brasileiro falando, né? Ou seja, a gente tem que ter orgulho, né? Então é triste. Claro que, infelizmente, eu acho que talvez no momento atual do nosso país, esse nosso complexo de vira-latismo, a gente está presenciando coisas, enfim, estou meio que me estendendo também, mas é algo absurdo que a gente anda vendo nas nossas instituições e tudo mais, mas eu acho que é por aí mesmo, né, Fabrício? Coincidência ou não, apenas trazendo um fato, o nosso governador de São Paulo, ele aprovou a lei obrigando o hino nacional nas escolas públicas e privadas, né? Essa semana, não sei se vocês acompanharam isso, né? Ou seja, uma vez por semana as escolas elas terão que promover enfim, ali uma atividade, ou enfim, nem sei como é que a gente chama isso. E olhando um pouco, no primeiro momento eu falei, nossa, mas se isso parece, eu estudei, naturalmente, numa escola em que toda segunda-feira, não apenas a gente se perfilava no pátio, mas tinha, claro, né, o hastear da bandeira. Era na época da ditadura, acredito. Enfim, não quero revelar exatamente quantos aninhos... Eu peguei isso, né? Também, eu sei o que você está falando então, exatamente. Isso. Então, segunda-feira, lá no pátio da escola, você cantava o hino nacional e você ali se perfilava e saudava a bandeira. Nosso governador falou, ok, não vamos precisar hastear a bandeira, mas pelo menos vamos aproveitar e cantar o hino nacional. E um dos argumentos utilizados foi, caramba, eles precisam entender a língua portuguesa, porque o hino nacional tem muito disso também, né? Ou seja, apesar de uma linguagem que poderíamos, claro, atribuir como rebuscada, mas caramba, né? Cada vez mais a gente percebe que as pessoas não conseguem nem cantar o hino do nosso país, né? Então, enfim, estou me distanciando um pouquinho aqui do nosso tema, mas é por aí mesmo. Eu acho que a gente tem que fazer alguma coisa. Dando os créditos, escrito por Joaquim Osório Duque Estrada, composta por Francisco Manuel da Silva. Em que ano? 1831. 1800, né? Então, ele é um hino que tem a ver com a fase pré-república ainda, né? Então ele não é da República, não veio depois, né? Isso que é engraçado. Então ele ainda era do Brasil colônia, né? Colônia não, era do Brasil independente, mas não republicano. Mas momentos. Bom, a gente termina. O Caio falou que ia falar pouco, falou pra caraca. Eu também falei pouco, falei um monte. E eu preciso mandar o beijo, porque senão não é o episódio. E meu beijo vai para a Natasha Dueck, minha professora maravilhosa de fenomenologia. Um beijo. É isso. Ale, será que ele tá precisando de nota? Com certeza, é só dar beijo para professor. Não, eu já mandei beijo para várias professoras em outros episódios. Vocês parem com isso. Então, cada episódio é um professor. Com certeza, eu não vou mandar beijo para ninguém. Mas aí, se vocês não mandam beijo... Eu vou mandar beijo pro Pedro. Vou mandar beijo pro Pedro no último episódio, a gente não mandou. O Pedro e o filho do Pedro. Beijo para Pedro e seu filhote que nos assiste. Exatamente. Felipe. Meus fofinhos, foi incrível estar com você e brincar com você nesse momento. Foi gostoso. Muita sabedoria que a gente levou de graça para variar. Se alguém quiser patrocinar a gente, estamos aí. Se quiser contratar para festas, podemos ir. Se a gente quiser, o que a gente quiser, a gente faz. Patrocinar para festa é muito bom, né? Animadores de festa. Animadores. MCs, mestre de cerimônias. Ah, tá bom. Os três, né? Imagina a zona. Gente. Valeu, galera. Beijo. Tchau. Tchau. Valeu.